O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar de forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Nesse momento aqui, gente, ele entendeu que ele não era mais o marido da Zélia e que o Ernesto não era mais inimigo dele, né? E sim que os dois eram irmãos. Ele começou a enxergar eles como irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente e, de fato, me sentia companheiro fraternal de ambos. Devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Olha isso, gente. Nesse momento, André Luiz começou o quê? A trabalhar em prol do Ernesto. Trabalhar em prol da recuperação do Ernesto. Ele queria, nesse momento, que realmente Ernesto se curasse para ficar com a Zélia, né? Então, o que acontece? Agora o André Luiz, ele tá tendo o quê? Sentimento de um cidadão de nosso lar, né? Ele não olha mais para o próprio umbigo dele, né? Ele já pensa como um irmão fraternal. Nessa emergência, lembrei da lição de Tobias, quando me disse: aqui em nosso lar, nem todos necessitam de aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder da volitação, e nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância. Por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos, os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Gente, vocês veem aqui, né? Para que existe o aeróbus e os aparelhos de comunicação no nosso lar, né? Eles existem, gente, para os espíritos imperfeitos, né? Que não conseguem se locomover e nem se comunicar sem a ajuda desses aparelhos, né? O nosso lar, ele tá cheio de pacientes, cheio de irmãos que estão ali precisando de ajuda, né? Que precisa ainda do aeróbus e do aparelho para se comunicar. Então, esses dois instrumentos e muitos outros que tem lá, eles estão lá por caridade. Porque os irmãos que já são cidadãos de nosso lar, que já estão com a sua elevação espiritual, eles não necessitam mais, como ele está falando aqui, sabe, desses aparelhos. Mas eles utilizam por caridade, para manter todo mundo igual. Para que as pessoas que não podem, né, volitar, que não podem se comunicar por pensamento, não se sinta inferiorizado. Então, o que eles fazem? Todo mundo utiliza, né? Para todo mundo ficar igual. Olha a caridade, né, das pessoas. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações de prece dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamentos minhas experiências dolorosas, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Aconteceu então o que eu não poderia esperar. Passados 20 minutos mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Olha isso, gente. No momento que André Luiz se recolheu em prece, né? Em uma prece sincera, não é a prece de boca, né? Só de palavras, mas a prece de sentimento, né? E quando ele se concentrou, ele começou ali, né? Pensar na Narcisa, explicar todas as suas necessidades. Antes dele terminar a prece, a Narcisa, né, apareceu do lado dele. Como ele falou aqui, né? Antes dele sair da prece, alguém tocou o ombro dele. Era Narcisa, que atendia sorrindo.
Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras, que se afastaram por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão. Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando minha estranheza, acentuou. Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Olha que interessante, né, gente? A gente acha que só o homem consegue fazer essa troca de energia, né? Dar passe, receber, né? Consegue aplicar energia, né? Receber energia de um homem para o outro. Não. A natureza também, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, né? Então a gente aqui, eles estão ensinando mais uma coisa pra gente. Porque aqueles irmãos nossos de religião de matrizes africanas, né? Eles já entendem, eles sabem disso tudo. E a gente tem muito preconceito, né? Porque eles lidam com o quê? Com a natureza. Os elementos que eles utilizam, né? Para fazer um passe, para fazer um remédio, né? Para fazer os rituais dele, são elementos da natureza. Da onde eles tiram aquela energia? Da natureza. Então vocês estão vendo que aquilo ali não tem nada de errado, não tem nada de fantasioso. Não, é real. Os elementos na natureza, eles têm energia. E eles podem sim nos ajudar. A mãe natureza, tá? Ela é força viva. Ela é força viva, tá? Então a gente tem que aprender a recorrer a esses casos também. Eu converso muito com algumas pessoas e quando eu vejo que eles estão realmente muito sem energia, eu falo, cara, bota o pé no chão, vai numa árvore, encosta numa árvore, bota seu pé no chão, vai numa praia, sabe? Bota o pezinho na água, faz uma prece, absorve aquelas energias maravilhosas, sabe? São energias vitais que a gente precisa aprender a usá-la em nosso favor, tirar esse preconceito de achar que isso é curandice, que isso é misticismo, que isso mais popularmente falando, macumba, né? Gente, vamos abrir nossa mente, vamos entender, sabe? Deus não fez nada sem função. Tudo no planeta tem uma função, tá? E que função maior do que a natureza, mais que ela mostra pra gente, ela morre, ela renasce, né? Ela cresce, ela morre. Olha o ciclo, né? E olha a força. Você pode pegar e cortar uma árvore, daqui a pouco ela tá brotando. A força que elas têm, né? Então vamos aprender, gente. Olha, ele tá falando pra gente isso aqui. Não só o homem pode fazer fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos seus reinos diversos, em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegado ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Preste atenção, gente, olha isso. A Narcisa chamou alguém com expressões que não podia entender. Ela usou alguma linguagem, alguma coisa, alguma forma, ou foi corporal, ou foi mesmo a linguagem, né, vocal. Chamou por alguém, né, e 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao pedido, ao apelo. Imensamente surpreendido, vi a indagar da existência de mangueiras e eucaliptos.
Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. À vista da minha surpresa, ela rematou: como vê, nada existe de inútil na casa do nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Gente, esses 8, o que a gente fica pensando? Que são esses 8 entidades espirituais, né? Que atenderam ao pedido dela. São os elementares, gente. São os espíritos elementares. Então, vamos lá. Quando a gente sai do... A gente já passou... A gente já foi um dia do reino mineral, vegetal, animal, para depois ser o homem, né? Então, quando a gente sai desse processo do vegetal e depois vai para o animal e depois vai para o humano, quando a gente ainda está no começo, está nesses mundos ainda primitivos, a gente ainda usa muito essa energia da natureza. A gente trabalha, a gente tem esse conhecimento, porque a gente ainda está muito próximo a esses reinos. A gente tem esse conhecimento e dessa forma Deus dá a oportunidade deles ajudarem a gente no progresso, de ensinarem alguma coisa pra gente, de conseguir fazer a caridade, fazer bem ao próximo. E isso vai fazendo com que eles evoluam, vão tendo outros conhecimentos. Vocês conseguem entender como Deus é perfeito em tudo? Sempre tem uma forma de alguém ligado a alguém que ajuda, que ensina, que auxilia, que nada é em vão. Nenhuma etapa da nossa vida passa desapercebido. A gente sempre tem alguma coisa para aprender e sempre alguma coisa para ensinar. Tem nossos irmãos que dessas outras religiões, eles conhecem muito bem sobre isso, né? Então, vamos lá. Narcisa manipulou em poucos instantes certas substâncias com as emanações do eucalipto e da mangueira. E durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. Olha isso. Eles ensinaram a Narcisa a como usar os fluidos dessas duas árvores, do eucalipto e da mangueira. Ela manipulou um remédio. Vocês conseguem lembrar de antigamente, né? As rezadeiras, né? Os curandeiros, os índios, né? Eles manipulam aquele vegetal e dali ele transforma em bálsamo, em remédio, em banho, né? E eles curam até hoje, né? Os enfermos. Então, a gente precisa acreditar, gente, porque isso é muito verdade, sabe? Entender, porque a gente não acredita e não leva muito a sério as coisas que a gente não entende, que não conhece. Então vamos buscar abrir nossas mentes, né? Se a gente começar a lembrar como era antigamente, não existiam farmácias, né? Essas drogas que a gente usa como remédio. Era tudo muito natural, tá? Era tudo feito, chazinho, banho, né? Era... Como é que fala? Fazia como se fosse aquela... Não é defumado, como se fosse um incenso com as ervas, né? Inalando aquelas fumaças, né? Tudo era feito dessa forma. E a gente, hoje em dia, quando a gente vê isso, a gente não quer acreditar, né? Mas a nossa raiz veio daí, né? O enfermo experimentou melhoras sensíveis pela manhã. O médico observou, extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Olha o que o médico falou. E realmente foi, né? Um verdadeiro milagre da natureza. Exatamente como o médico falou. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido de dentro de mim para sempre.
André, nesse momento, ele reconheceu que os sentimentos mais pequenos, mais mesquinhos, sabe? Mais inferiores, tinham ido embora. Ele estava com aquele sentimento de alegria em ver o bem que ele fez a Zélia e ao Ernesto, né? Agora você vê o quanto ele estava evoluído, né, gente? Para ele poder se sentir bem por ter feito bem a ex-esposa e o atual marido da esposa dele, né? Isso realmente é uma evolução, né, de sentimento. Nesse dia, voltei a nosso lar em companhia de Narcisa. Pela primeira vez, experimentei a capacidade de volitação. Por que ele conseguiu? Porque o André Luiz, ele estava com sentimentos nobres, ele evoluiu. André Luiz, ele não era mais o atendido de nosso lar. Nesse momento aqui, ele passou na prova, gente. Aquele teste de fogo que ele estava passando aqui, ele conseguiu, passou com louvor. E dessa forma, o que aconteceu? Ele elevou, né, o padrão vibratório. Ele teve elevação moral de sentimentos. E com isso ele conseguiu o quê? Volitar. Né? Que só cidadãos de nosso lar conseguiam fazer. Né? E ele conseguiu, e ele foi a primeira vez, ele estava muito radiante, muito feliz. No momento, ganhávamos grande distância. A bandeira da alegria desfraldava-se em meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Olha que demonstração, né, gente, de humildade, de amor, de fraternidade, de carinho com o próximo, de empatia. Muitos poderiam estar volitando de nosso lá para lá e para cá nas vias públicas, mas eles não fazem. Eles deixam de ter esse, vamos dizer assim, um benefício em prol do próximo, para se igualar, para não ser visto de forma diferente, mais elevado ou tudo mais, para não constranger os irmãos enfermos, os irmãos que são atendidos em nosso lar. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Quer dizer, quando eles vão para longe, não vão estar ali circulando perto dos doentes, perto dos atendidos, eles usam. Ninguém está vendo, eles vão e usam. Mas quando eles estão próximos dessas pessoas, eles preferem não constranger e não usam. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Então, o que aconteceu? Quando André Luiz aprendeu a volitar, ele não ficou mais ali. O que ele fazia? Ele ia para casa terrena dele ali, ajudava, tratava do Ernesto, voltava para o nosso lar. Ele ficava indo e vindo, volitando. Né? Trabalhava, voltava para a cidade do nosso lar, no outro dia voltava para a casa da Zélia e do Ernesto, trabalhava novamente. Né? E o Clarence começou a visitar ele e estava muito feliz com aquele avanço do André Luiz, né? Ao fim da semana, chegaram ao termo da minha primeira licença nos serviços da Câmara de Retificação. Vocês lembram que Clarence deu para ele uma semana de folga para ele poder ficar no lar terreno? Então, chegou o fim dessa uma semana. Ele tinha que voltar para nosso lar, né? A alegria tornara os cônjuges que passei a estimar como irmãos. A missão dele estava cumprida, gente. Ele conseguiu retornar a felicidade no lar da Zélia, do Ernesto, das filhinhas dele, né? Voltou a paz no lar. Quer dizer, ele conseguiu o que ele precisava fazer, né? Que é amparar eles, né? A família terrena dele como verdadeiros irmãos em Cristo.
Ele conseguiu entender que todos somos uma família universal. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. Ele precisava voltar ao trabalho, né, de nosso lar. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar totalmente modificado. Ele era outra pessoa, gente. Depois desse teste de fogo, realmente ele era um novo homem. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítima. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia a Manogolá intimamente. Quer dizer, ele ficava, sabe, refletindo como a grandiosidade de Deus, a providência divina, né? Tudo que Deus, como Deus é bom para conosco, né? Ele estava ali refletindo com ele mesmo. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida? Com que amor atende a toda a criação? Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Olha isso, gente. Quando André Luiz estava entrando na cidade de nosso lar, pensando, né, refletindo, né, na grandiosidade de Deus, que ele se depara com o quê? Mais de 200 companheiros vindo andando em direção a ele. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Laicínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir. Colhido assim de surpresa, foi então que o ministro Clarence surgiu à frente de todos. Adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade. Mas doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Gente, olha isso. Olha, gente, tem muita diferença em você ser assistido, né? Você ser um doente, um acolhido na cidade e ser reconhecido como um cidadão de nosso lar. É uma diferença muito grande. É um avanço moral, um avanço espiritual muito, muito grande. E nesse momento André Luiz recebeu, né, essa honraria de ser considerado, né, de ser nomeado um cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnanimidade do meu triunfo, se o meu triunfo era tão pequenininho, né? André Luiz humilde falou: gente, mas vocês estão, né? Nossa, que tamanho tão grande essa recepção, essa atitude, né? Se o meu triunfo, se o que eu fiz foi tão pouco. Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio a chorar de gratidão e de alegria. Gente, que lindo. Eu amo demais esse livro. Nosso Lar, gente, ele traz pra gente tantos ensinamentos, tantas lições pra gente usar aqui encarnado, pra gente usar para se preparar para quando desencarnar e principalmente para quando a gente estiver desencarnado. Então espero muito que vocês tenham gostado desse livro, que vocês possam continuar lendo a série do André Luiz, que cada vez vai ensinando mais e mais pra gente. Muito obrigado por vocês me acompanharem durante esse 1 ano, né? A gente estudando junto, tiveram paciência comigo. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um beijo a todos.